Olá, bem-vindo ao Panorama. Aqui você acompanha reportagens sobre temas relevantes para a sociedade, matérias com opiniões de especialistas e do ponto de vista de trabalhadores e dos movimentos sociais, que a gente espera que contribuam para um debate consciente. Toda semana um assunto diferente, com reportagens produzidas e exibidas pelo seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. Hoje nós vamos falar sobre a resistência dos indígenas para continuar vivendo nas terras que historicamente são deles. Atualmente existem mais de 800 mil índios em todo o Brasil. As menores aldeias ficam no estado de São Paulo, onde vivem quase 50 mil indígenas. Nem todo mundo sabe, mas existem algumas aldeias na capital. E viver numa metrópole como São Paulo é um grande desafio. Você vai conhecer agora uma dessas aldeias que fica no Pico do Jaraguá, extremo oeste da capital paulista. Aos pés do Pico do Jaraguá, no extremo oeste de São Paulo, fica a aldeia Tecoa-Piaú, da tribo Guarani. São quase 800 pessoas, cerca de 130 famílias. Aproximadamente metade dos habitantes é formada por jovens e crianças, que desde que nascem já aprendem a cultivar as tradições indígenas de seus ancestrais. Uma das formas de vocês preservarem a cultura com essas novas gerações é justamente dando o nome indígena e ensinando o Guarani como a primeira língua. Isso, né? Então, fundamental é ensinar, né? Ensinar como que é a cultura Guarani para ele, né? Se a gente não ensinar, eles não sabem também, né? A escola pública da aldeia tem aulas em português e Guarani. O atendimento bilíngue também acontece na rede municipal de saúde. Para saber como estão os índios, todas as semanas a dupla de agentes percorre a aldeia. Um deles é Guarani para facilitar a comunicação. Mas quando surge alguma doença, o pajé jamais é deixado de lado. Falo para o pajé assim, eu não estou bem hoje, o que você fazeria comigo? Se você pode me ajudar, ele me ajuda muito. E na farmácia mesmo é difícil para mim. A senhora se vira muito aí com as ervas do pajé? O pajé mesmo, muito, muito, muito. É na casa de reza que vive o pajé da tribo. Ele é o líder espiritual e curandeiro dos índios. Em Guarani, o pajé nos explica que a religião é um elo muito importante para manter a união do povo, suas tradições e os conhecimentos que formam a identidade cultural do povo guarani. Ainda que façam o possível para preservar a cultura para as futuras gerações, a maior luta dos índios guaranis do Jaraguá tem sido a demarcação destas terras, que depende de uma portaria do Ministério da Justiça. Até alguns anos atrás ainda tinha algumas roças grandes aqui, né? Não muito grande, mas que tinha muita mandioca, milho. Hoje já não tem mais, né? Porque não tem mais espaço mesmo para plantar nada, né? Hoje a gente vive do artesanato, né? Muitas famílias vivem do artesanato. Vende o artesanato e vai no mercado comprar alguma comida, vai na feira comprar alguma fruta. Então é essa situação, né? Que a gente teve que se adaptar, né? Teve que aprender a produzir o artesanato para poder se alimentar, né? Para não morrer de fome, né? Tupã, jovem que há 15 anos mora na aldeia, diz que só pensa em sair daqui para estudar. Ele quer se formar em Direito para ajudar a garantir o futuro da cultura e do povo guarani. A grande busca que a gente temos é com relação à terra, né? Porque tendo a terra, a gente não precisa de governo, a gente não precisa de instituições, porque sabemos sobreviver da terra. Podemos plantar, podemos construir a casa do nosso jeito, né? Do jeito que é a casa tradicional. Isso que a gente busca. As aldeias do Pico do Jaraguá, em São Paulo, foram reconhecidas recentemente pelo Ministério da Justiça, mas ainda falta a assinatura da presidenta Dilma Rousseff para que elas sejam consideradas oficialmente como terra indígena. O repórter Jomi Iag visitou a aldeia Itacupé e conversou com os indígenas sobre a importância da posse da terra. A terra faz parte da cultura indígena. Sem a terra, um pedaço da tradição se perde.
A luta pela demarcação do território guarani na área do Pico do Jaraguá não é apenas uma questão de garantir um terreno para morar, mas a necessidade de resistir culturalmente. Da terra vem o sustento para todo mundo, né? Os indígenas e os não indígenas. Né? Então a terra ela significa muito para o povo guarani. O Ministério da Justiça reconheceu 532 hectares da região do Pico do Jaraguá como área tradicional de ocupação indígena. Mas só com a assinatura da presidenta Dilma Rousseff a área ficará assegurada. Mesmo assim, a vitória parcial foi comemorada. Depois de tanto tempo, tanta luta, tanta humilhação que a gente passou para conseguir essa conquista, a gente assim, se sentiu um pouco vitorioso, né? Ficamos muito felizes. No entorno do Pico do Jaraguá, existem 3 aldeias guaranis, onde moram quase 190 famílias. A maioria delas amontoada em 2 pequenas áreas. Apenas uma existe legalmente, que é a Utu, com apenas 1,7 hectare, que recebe o triste título de menor aldeia da América do Sul. Aqui estão 37 famílias. Por causa do crescimento, os guaranis ocuparam um terreno ao lado, a aldeia Puaú, com apenas 2,2 hectares e 140 famílias. Não temos espaços, né, para plantio, né, espaço para que a gente possa, né, ensinar as nossas crianças de uma maneira tradicional, né? Essa daqui é a aldeia Itacupé, onde hoje vivem apenas 9 famílias, até por causa da questão fundiária. Mas no futuro, eles querem trazer outras para viverem por aqui. O cacique Ari quer fazer desta área uma aldeia tradicional, retomando o modo típico de viver que estava se perdendo. E quem sabe até atrair turistas para a aldeia. Hoje, para o índio poder se sustentar, né, precisa ter algum retorno, né? Então, acho que fazendo esse tipo de trabalho aqui de cultura indígena vai ser uma coisa boa para essas criançadas de hoje, né? E também para ter turismo, né? A área da aldeia Tecupé já foi mata primitiva, mas hoje existem grandes clareiras. Outra parte está ocupada com plantação de eucalipto, que secou diversas nascentes e um lago. Mas os guaranis acreditam que podem ajudar a proteger e recuperar a região. Tem uns projetos, né, para a gente estarem recuperando com a mata nativa, né? Mas só que aos poucos, né? É uma vitória não só para nós, o povo indígena, como para São Paulo, como para os bairros em voltas, que podem se sentir mais seguros que nenhum cidadão com o poder financeiro vai vir e desmatar para construir nada, né? Que isso a gente não vai permitir. Você acompanhou nas reportagens a importância da terra para os índios. Mas em todo o Brasil, o direito aos territórios indígenas está ameaçado. Está em análise na Câmara dos Deputados uma proposta que tira do Executivo e transfere para o Legislativo o poder de decidir sobre a demarcação das terras indígenas no Brasil. No próximo bloco, você vai entender melhor os prejuízos que isso pode trazer para os índios. O Panorama volta já já.